Olá, alunos do Romão Sampaio, sétimo ano, boa tarde. Hoje nós temos matemática e hoje nós vamos abordar o tema formas circulares e circunferência. Na aula de hoje, vocês, nobres alunos, vão aprender o que é o número π, vão aprender a calcular o comprimento de uma circunferência e vão saber diferenciar circunferência de círculo, tá certo? Então, temos várias informações para hoje. Oriento a vocês que abram seus livros na página 206 e acompanhem através do livro e da videoaula, tá certo? Que estamos aqui agora. Muito importante, temos muitas informações, pode ser que o vídeo fique um pouco longo. No dia a dia, vocês sabem o que é círculo, não sabem? Mas para a matemática, o que é círculo? Aliás, circunferência. Para a matemática, circunferência é uma linha fechada em um plano, na qual todos os seus pontos estão a uma mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro. Professor, tem como desenhar isso aí? Tem, vamos lá. Temos aqui uma circunferência. E temos na circunferência um ponto central. Obviamente, é o centro da circunferência, tá certo? Então, para pertencer à circunferência, os pontos devem estar exatamente sobre ela. Um ponto que está fora não pertence à circunferência. Um ponto que está dentro também não pertence. Um ponto para pertencer à circunferência deve estar sobre a linha fechada sobre a circunferência, tá certo? Ok? Observe algo importantíssimo. Todos os pontos que pertencem à circunferência estão equidistantes. Todos os pontos que estão na circunferência estão à mesma distância do centro, tá certo? Ok? Então, todos os pontos estão à mesma distância do centro. Essa é a principal característica de uma circunferência. Vamos adiante, pessoal. Vamos adiante, tá certo? Vamos aqui ver os elementos de uma circunferência, os seus elementos. Observe aqui, nós temos alguns elementos importantíssimos. Vou começar com as cordas, mas não é corda de amarrar bode não, que cabrito não. Corda na matemática, na circunferência, é um segmento de reta que liga dois pontos dela. Então temos aqui no caso a corda FE, a corda menino FE. Temos também a corda DE, pelo ponto D e o ponto E. Então, DE também é uma corda, tá certo, pessoal? Ok? Ah, professor, quer dizer que CB também é uma corda? Sim, CB também é uma corda, ok? CB também é uma corda. Só que CB, meus amigos, passou pelo centro. CB é uma corda que tem um nome especial. O nome dessa corda é o diâmetro. Então, diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Nós temos vários diâmetros, tá certo? Olha, todas as cordas que passam pelo centro são cordas especiais que se chamam diâmetros, tá certo? E para concluir aqui os elementos, nós temos o raio. O raio é a distância do centro até a borda, tá certo? Até a borda. Então, observa algo importante. Observe que nós temos aí que o diâmetro vale 2 raios, ele mede 2 raios. Observe que o diâmetro ele é 2 vezes quem? O raio. Então, 2 raios equivalem a 1 diâmetro, tá certo? Eu posso escrever assim, olha. Diâmetro D é igual 2 vezes o raio. Tá certo? Então, diâmetro é igual a 2 raios. Vamos seguir adiante, pessoal. Construindo uma circunferência com o compasso. O que é compasso? Compasso é um instrumento utilizado para construir, desenhar circunferências. Essa parte aqui é a ponta seca, essa parte aqui é o grafite. Essa parte aqui liga as duas canaletas, tá certo? E ele é flexível, ele se abre e se fecha, tá certo? Abre e fecha, tá certo? Para poder calibrar. Como é que você vai desenhar a circunferência aqui? Você
vai pegar, fixar a ponta seca, essa agulha na folha, e vai girar o grafite em torno da folha, desenhando assim a circunferência perfeitamente, tá certo? Mas eu não peço que vocês comprem, não comprem, por enquanto não é preciso. Estamos em pandemia. Vamos seguir adiante. A parte mais importante da aula de hoje é sobre a medida do comprimento da circunferência. Você vai aprender a medir a circunferência sem precisar medir com a trena. Como assim, professor? É preciso apenas saber o raio para medir a circunferência. Então vamos contar essa historinha aqui bem direitinho. A Camila, ela mediu alguns objetos redondos. Ela mediu um prato, ela mediu também um pneu de uma bicicleta e uma medalha. Mediu o quê? Mediu o comprimento e mediu o diâmetro, tá certo? Obteve os valores. Para a bicicleta, ela obteve 204 o comprimento, 65 centímetros o diâmetro. Para o prato, 61 foi o comprimento, 19,4 foi o diâmetro. E a medalha, 22 o comprimento e 7 foi o diâmetro. Depois ela teve uma ideia. Eu vou dividir. Para cada um deles eu vou dividir o comprimento e o diâmetro. Observe o que ela obteve aqui, olha. Para o pneu, para o prato e para a medalha. A divisão do comprimento pelo diâmetro deu mais ou menos o mesmo valor, pessoal. Observe aí, olha. Deu o mesmo valor, olha. 3,13, 3,14, 3,14. Conclusão. Importante, grave isso que eu vou falar agora. Para qualquer circunferência que exista, a divisão do comprimento pelo diâmetro dessa circunferência dá o mesmo valor, que é 3,141592. Esse valor, que é o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro, se chama número π. O π é a divisão do comprimento pelo diâmetro. Esse número π é um número muito importante. É um número que nunca se repete. Observe, 3, 14, 15, 92, 65. É um número irracional que vocês vão ver mais adiante, tá certo? Com mais detalhes. E o símbolo dele é essa letra aqui, olha. É o π, é uma letra grega, tá certo? E o seu valor aproximado que eu vou cobrar é 3,14, tá bom? Não precisa ser todo não. 3,14 já dá uma boa aproximação para você fazer os cálculos e obter um bom resultado, tá certo? Ok, pessoal, compreendeu o que é o π? O π é o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro. Professor, quer dizer que se eu dividir o comprimento da Lua todinha pelo diâmetro dela, dá π, o resultado é π. Isso mesmo. Se eu dividir o comprimento da Terra todinha, do nosso planeta todinho, pelo diâmetro da π também, dá também. Se eu dividir o comprimento de uma aliança pelo seu diâmetro, dá π, também dá π, tá certo? Então é isso. E vamos aqui à utilidade disso aí. Observe. Já sei que o comprimento, que o π é a obtenção obtido pelo comprimento e o diâmetro, não é isso? Então, observe o seguinte. Embaixo do π, nós temos aqui, olha, vou fazer para você bem direitinho que você ver aqui. Embaixo do π, nós temos aqui o 1 oculto, dá o mesmo resultado, não é isso? Igualdade de frações, produto do meio pelos extremos. Então, 1 vezes C dá C, π vezes D é D vezes π, dá dπ. Então, essa fórmula aqui é a fórmulazinha que nos dá o comprimento da circunferência. Mas, quem é o D? O diâmetro é 2 vezes o raio, lembra? Então, para ficar mais organizado, essa aqui é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Comprimento é igual 2 vezes π vezes o raio. Quem é π? Π é quem mesmo? 3,14.
14, não é isso? Então, eu vou aqui fazer um exemplo para que você entenda melhor, tá certo? Observe o seguinte, eu tenho aqui uma circunferência, tá certo? Essa circunferência tem um centro, bem aqui, mais ou menos aqui, tá meio feio, mas dá certo. Temos aqui, olha, o raio, tá certo? Digamos que o raio da circunferência seja de 10 centímetros, tá certo? Então, 10 centímetros é o raio, tá certo? A pergunta é, qual é o comprimento da circunferência? Então, professor, eu vou utilizar aqui a formulazinha. Comprimento é igual 2 vezes π vezes o raio. Observa uma coisa, você já tem todos os valores aí. Quem falta? Comprimento. Por quê? Olha bem, por quê? Comprimento é igual baixo 2, né, da fórmula. Quem é π? Quem é π mesmo? Lembra? 3,14. Tá certo, pessoal? E quem é o raio na questão? É 10 centímetros. Vezes 10, tá certo? Então, 2 vezes 3,14, que é π, vezes 10. Vamos resolver essa continha aí. Observe o quanto é importante também da tabuada. Quanto é 2 vezes 3,14? 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28. Continha de cabeça aí, né? Tabuada. Vezes quem sobrou? O 10, não foi? Então, quem é comprimento? É 6,28 vezes quem? Vezes 10. Dá quanto? 62,8. Desloquei a vírgula para a direita uma casa porque tem um zero, né? O 10 aí. Então, pessoal, nós temos aí que o comprimento da circunferência, aí no caso, é 62,8 centímetros. Isso é muito importante para um pedreiro fazer uma obra com precisão. É muito importante no dia a dia. Um dia vocês vão utilizar isso aí na prática, tá certo? Então, estamos quase ao final da nossa aula, que hoje é um pouco mais longa e é preciso, tá certo? E vamos aqui fazer a diferença, a distinção entre círculo e circunferência. Ah, professor, eu sempre pensei que fossem coisas iguais. Olha, não é. Você sempre pensou errado, então. Circunferência está aqui desenhada. Círculo está aqui desenhado. Oxê, qual a diferença? Quase nenhuma, não é isso? Lembra aí, ó. Circunferência, só os pontos que estão sobre ela. Sobre a circunferência, sobre a linha. Um ponto dentro não faz parte, ponto fora não faz parte. O círculo, qualquer ponto ou sobre ele ou dentro. Então o círculo ele é preenchido dentro e na borda, tá certo? Os pontos que estão dentro ou que estão na borda fazem parte do círculo, ok? Beleza? A circunferência, só os pontos que estão na borda. Professor, tem como dar exemplo? Tem sim. Atenção. Um prato. Um prato é um círculo porque os pontos internos fazem parte, não é isso? O aro da bicicleta é uma circunferência porque dentro é vazio, só o aro, só a borda. Outro exemplo é a tampa de um botijão circular. É um círculo. Por quê? Porque os pontos internos fazem parte da tampa. Um anel, uma aliança, é uma circunferência. Por quê? Porque os pontos que estão internos são vazios, tá certo? Só os pontos que estão na borda. Deu para compreender, pessoal, o que é uma circunferência, o que é um círculo? Deu? Então, fico por aqui. Tem aí a atividade para vocês fazerem. E estou em casa para tirar qualquer dúvida sobre esse assunto. Se você não compreendeu o que é o π, ok? Como calcular o comprimento da circunferência ou distinção entre circunferência e círculo. Fico por aqui e até a próxima aula.